Boa noite, bom dia, boa tarde para todos meus amados irmãos e queridos ouvintes. Queridos irmãos, neste momento eu já quero te convidar para nós ler a palavra do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus ele é glorioso. Nós estamos aqui para agradar a Deus, para adorar o nome santo do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, cada momento que nós estamos na presença de Deus é ganho para a nossa vida. Cada momento que nós colocamos em oração é o Senhor nos fortalecendo a cada dia. Irmãos, nós sabemos que sem oração nós não vamos conseguir chegar até o final. Jesus mesmo disse: oreis para que não entreis em tentação. Então, se Jesus disse para nós orar, para não entrar em tentação, ele já sabe, ele sabia e ele estava ensinando os seus discípulos, dizendo que se nós não orar, entraremos em tentação. Muitos podem achar que tentação significa apenas traição, né? Esse negócio aí. Mas isso que Jesus estava falando não é só isso, meus amados irmãos. Tentação para pecar é em todas as partes. Pecar na mentira, pecar na falsidade, pecar falando mal dos outros, pecar em muitas coisas, meus amados irmãos. Isso é tentação também. E nós estamos aqui nesta noite para adorar a Deus, para exaltar o nome santo do Senhor. Eu te convido para nós ler a palavra de Deus que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17. O que Jesus quer falar conosco hoje é sobre o jovem rico, que vai falar sobre um jovem que era rico. Que diz assim a palavra do Senhor: E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Até aqui. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, que palavra tão linda que o Senhor quer falar conosco hoje. Que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor quer ensinar para mim e para você. Hoje Jesus quer ensinar a nós de que maneira nós temos que ser para entrar no reino de Deus. E aqui, meus amados irmãos, Jesus falando sobre um jovem que era muito rico. Este jovem, ele já fazia tudo, ele pensava que ele já estava salvo. Mas olha, ele chegando até Jesus e ele perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondendo disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um,
que é Deus. Então, aquele rapaz ali entendia que o único que é bom é Deus. Só que Jesus, quando estava aqui na terra, ele mesmo sendo Deus, ele estava também na nossa matéria física. Então, aqui, Jesus estava na forma humana. E ele quis dizer, porque tudo que Jesus fez nessa terra, ele dava a honra a Deus. Ele nunca colocava a honra para ele. Tudo era para Deus, por mais que ele fosse o próprio Deus. Por mais que ele era o próprio Deus nessa terra. Mas ele veio como figura humana. Veio com a forma humana como nós. Então, ele fez-se humilde. E aqui Jesus falou para ele: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Jesus está mostrando que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus, meus queridos irmãos, os mandamentos do Senhor são 10 mandamentos. E Jesus deixou bem especificado que se eu obedecer 9 mandamentos e deixar um para trás, eu ficarei por causa daquele que eu não obedeci. Nesta palavra aqui nós estamos vendo que Jesus está mostrando para ele: não adulterarás. Muitos podem achar que adulterarás pode ser somente ali o ato de traição entre marido e mulher. Mas tem várias maneiras de adulterar. Digamos de uma forma que se eu enganar o outro com algo, eu estou pecando. E aqui, meus irmãos, Jesus fala também sobre não matarás. O matarás também não se refere somente ao matar fisicamente, mas também não matar espiritualmente. Que hoje em dia é muito mais fácil matar espiritualmente o nosso irmão. É por isso que o Senhor Jesus nos ensina para nós ficar calado. Jesus nos ensina para falar somente palavras para edificação. E assim nós aprendemos com o Senhor que devemos falar somente o necessário. Porque se sair da nossa boca uma palavra que aquele irmão já está fraco e eu falar algo para ele de qualquer maneira, fará com que ele venha a morrer espiritualmente. Eu serei uma assassina se eu fizer desta maneira. Jesus também ele nos ensina que não devemos furtar, não roubar. E aqui, meus amados irmãos, não roubar alegria, não roubar o que não é meu. Uma vez eu aprendi, meus amados irmãos, que uma pessoa falou assim, o próprio pastor, uma certa vez ele falou, que muitos acham que, eu não roubo, mas se alguém, meus irmãos, deixar ali R$1, R$2, a pessoa pensar, não, é apenas R$1, ele não vai sentir falta. Isso também é roubo, porque não é meu. Então, se não é meu, eu estarei roubando de outra pessoa. Isso é pecado. Meus queridos irmãos, sobre o falso testemunho, misericórdia. Falso testemunho é terrível, meus irmãos, porque o próprio Jesus diz na palavra dele, ai da onde vêm os escândalos.
Jesus disse: ai, da onde vêm os escândalos? Ai daquele da onde vêm os escândalos. Melhor seria que ele colocasse uma corda no pescoço e uma pedra na ponta e se jogasse no mar. Meu Deus, olha o significado, olha só o peso deste pecado. Então Jesus quer que nós sejamos os seus testemunhos, que nós sejamos a imitação de Jesus, que nós venhamos fazer tudo aquilo que Jesus fez. E assim as pessoas verão o quão é maravilhoso ser igual a Cristo e eles vão querer ser igual a Cristo. É por isso que Jesus disse: ser meus testemunhas. Jesus disse para nós sermos as testemunhas dele. E aqui ele diz: não dirás falso testemunho. Então nós não seremos chamados filhos de Deus. Porque se nós der mau testemunho, não tem como nós sermos chamados de Cristo, filhos de Deus, imitadores de Cristo, quer dizer. E nós temos que vigiar, meus queridos irmãos, e vigiar muito. E aqui ele diz também: honra teu pai e a tua mãe. Esta palavra, honra teu pai e a tua mãe, ela é muito forte. Ela é muito forte, ainda mais nos dias de hoje, que os filhos já não obedecem mais seus pais. Os filhos, eles estão neste momento tendo uma carência mas tão grande de pai e mãe, porque os paizinhos e as mamães, eles estão mais preocupados em trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Não que seja errado, mas, meus queridos irmãos, eu já vi pessoas trabalhando em 2 turnos. Em vez de trabalhar apenas 8 horas, está trabalhando 16 horas. E isso é errado. Porque nós, tempo para Deus, tempo para a nossa querida família, não teríamos tempo, mas para trabalhar teríamos. Meus queridos irmãos, o próprio Deus diz para nós não se preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós cremos que eu vou fazer a minha parte. Eu vou trabalhar aquele tanto exato para não adoecer o meu corpo também. Porque o meu corpo também é templo do Espírito Santo. Então eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar. Eu não posso ser gulosa, eu não posso... eu tenho que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. Meus queridos irmãos, o Senhor, Ele é claro. Ele é claríssimo. Ele deu para nós a livre escolha, mas Ele mostrou tudo de bom para nós. Ele deu tudo de bom para nós. E Ele deu também o entendimento para nós, o que é certo e o que é errado. É claro que o inimigo, aproveitando tudo isso, ele vai e coloca na mente das pessoas uma ilusão, fazendo com que as pessoas acreditem que as coisas daqui dessa terra são melhores do que nós temos reservado no céu. Porque se nós não tivermos no Espírito Santo, nós não vamos compreender a palavra de Deus e não vamos ter aquele conhecimento que Jesus disse que não é para nós, como se diz, que nós não podemos ajuntar tesouro na terra. Porque o próprio Jesus disse: eu vou para o Pai preparar um lugar. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Jesus já disse que tem um lugar lá preparado para nós, meus queridos. Então, por que nós vamos se preocupar aqui em ficar ricos, em ter muito dinheiro? Não, meus amados. Eu creio que através de nós fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai prover para nós.
Eu até uma certa vez já contei isso num dos meus vídeos, que eu morava de aluguel. Quando tinha meus 2 filhos pequenos, antes de ter a minha filha, há 19 anos atrás, eu morava de aluguel, trabalhava, ganhava bem pouquinho, mas eu sobrevivia, Deus me dava graça. Mas um certo dia afloresceu o desejo no meu coração de ter a minha casa própria, porque a minha irmã, indo para a casa de Deus, foi revelada na casa do Senhor que Deus ia abençoar ela para ela comprar uma casa. E naquilo ela veio e me contou a revelação que Deus deu a ela, e eu senti sede daquela revelação que ela contou. E eu disse: Senhor, o Senhor também pode me dar uma casa, se o Senhor quiser. E ali, meus amados irmãos, eu nunca me esqueço, eu fui na casa do Senhor um tempinho depois e Deus revelou que ia conceder o desejo do meu coração, que era a minha casa própria. Meus queridos irmãos, na época não tinha como eu conseguir. Eu trabalhava, ganhava muito pouco, meu esposo também trabalhava, ele viveu sempre de negócios, de brique, e ele não conseguia, ele sempre perdia. E aí, meus queridos irmãos, eu fiz esse pedido para o Senhor. E em pouco tempo, meus amados irmãos, eu acredito que foi em menos de um ano, aconteceu que eu fiquei grávida da minha filha. O Senhor me deu uma menina. E naquela época eu disse: meu Deus, e agora, com 3 filhos, pagando aluguel, não vai ser nada fácil. Mas Deus já tinha algo para mim, porque quando eu fiquei grávida, eu quis muito ela. Eu disse: Senhor, eu vou ter esse filho, o Senhor vai me dar graça. Se o Senhor permitiu eu ter mais um filho, o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me ajudar. Meus queridos irmãos, e foi assim. Foi ali, meus queridos, que o meu esposo, ele comprou uma casa que na época, há 19 anos atrás, aquela casa valia 17 mil, se eu não me engano. Ele deu uma moto de entrada e mais 3 mil que a mãe dele emprestou, ou 4 mil, não me lembro direito, e parcelou o restante das parcelas. E ali, meus amados irmãos, aquela casa feia, toda destruída de cupim, ele entrou comigo para dentro da casa e ele olhou para mim e disse: amor, nós vamos deixar essa casa bem bonita. Meus queridos irmãos, e ele fez. Ele arrumou a casa bem bonitinha. Em vista do que ela estava, ela ficou muito bonitinha. E ali em diante, meus queridos irmãos, o Senhor só foi nos abençoando. Aí ele conseguiu comprar um carro. E daquele carro, meus queridos irmãos, ele ouviu de um colega dele que tinha um certo lugar que eles estavam vendendo o terreno por 19 mil e o rapaz aceitava um carro no negócio. E ele foi e fez o negócio. E dali em diante, meus irmãos, aquele terreno ainda tinha até árvore em cima. A gente ia lá todo final de semana para arrumar aquele terreno. Em menos de um ano nós tínhamos uma casa que valia 100 e poucos mil reais em cima daquela casa. E assim Deus foi trabalhando, daquela casa foi para um sítio, meus queridos irmãos. E assim foi indo, e ele se enjoou do sítio e comprou uma casa perto da praia. E hoje nós temos aquela casa que tem 4 aluguéis, meus amados irmãos, fora a nossa casa onde nós vivemos. Então, em 19 anos, olha o quanto o Senhor fez por mim.
E eu nunca fiz nada, meus irmãos. Até no começo de tudo, Deus revelou que era para eu orar a Deus, pedindo para Deus sabedoria para o meu esposo. Que era para eu dizer: Senhor, dá sabedoria para o meu esposo nos negócios. E ali em diante, meus irmãos, foi assim, ó. Só fluiu. E nós estamos 19 anos. Até um tempo atrás ele tinha comprado um terreno. E aí ele foi lá e estava desgostoso e vendeu. Mas é assim, meus irmãos, o que eu digo é o quê? Coloca na presença do Senhor o teu desejo do teu coração. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Deus, Ele tem visto a tua vida, Deus tem visto o teu sofrimento, Deus sabe o desejo do teu coração, que é servir a Ele. Então coloque na presença do Senhor tudo aquilo que tu deseja e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus vai usar pessoas de fora para te abençoar. Por quê? Porque tu confia na palavra de Deus e Ele vai honrar a sua fé. Ele vai honrar a sua fé, meu querido irmão, minha querida irmã. E seremos vitoriosos pela graça e a misericórdia de Deus. Vamos orar, vamos orar, clamar ao Senhor nesta hora, agradecendo. Hoje eu quero apenas agradecer com você por tudo que o Senhor já nos concedeu e por tudo que o Senhor ainda poderá nos conceder. E principalmente a salvação da nossa alma. Principalmente a salvação da nossa alma. Meus queridos irmãos, eu não terminei de falar aqui. Jesus disse que faltava ainda coisas. O que era? Ele vender tudo o que ele tinha e depois servir a Jesus. Não quer, irmãos, aqui pode ter 2, 3 sentidos esta palavra. Jesus conhecia o coração dele, mas ele também poderia ter dito, né, meus amados irmãos, é que ali naquela hora ele estava realmente apegado nas coisas materiais. Ele estava apegado. Pode ser, meus irmãos, que Jesus testou ele e ele caiu. Naquele teste ele não passou. Então por isso que Jesus disse: quão difícil é entrar no reino de Deus os que têm riqueza. Porque o amor dele estava no dinheiro, estava na riqueza dele. Jesus sabia ali do coraçãozinho dele, que ele, apesar de amar a Deus, mas ainda ele amava mais as coisas dele do que a Deus. Se ele amasse mais a Deus do que as coisas dele, talvez Jesus nem teria feito aquela pergunta para ele, porque Jesus já conhecia o coração dele, não é? Então é assim, meus amados irmãos, nós podemos ter riqueza sim, nós podemos trabalhar sim, ganhar o nosso dinheiro sim, mas temos que colocar a nossa vida no altar de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Assim seremos vencedores em Cristo Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Eu creio, você crê, e nós vamos receber, porque é para a glória de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, o Senhor vai prover. O Senhor vai prover, alguém vai trazer, vai vir te ajudar, alguém vai te abençoar de uma maneira ou de outra, as coisas vão vir, vai vir bênçãos até a tua vida, mas nós temos que confiar em Deus, tá bom? Oremos ao nosso Deus neste momento, meus queridos. Hoje a nossa oração até vai ser pouca, mas depois nós vamos continuar orando, nem que ele seja fora do vídeo, né, meus irmãos? Eu estarei orando ainda mais, tá? Mas vamos clamar ao Senhor. Não esqueça das criancinhas, dos jovens e dos adolescentes. Não esqueça, tá bom? Oremos ao nosso Deus nessa hora. Querido Deus maravilhoso, eterno Pai, Deus bendito, Deus santo, Deus fiel, Senhor, Deus amado, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, perdão por nós reclamar. Ó Pai querido, perdoa os nossos pecados conscientes
e os inconscientes, meu Deus. E eu clamo a Ti neste momento, ó Pai, porque nunca houve e jamais haverá outro Deus além do Senhor. E nós oramos a Ti, ó Pai, porque cremos na resposta. Ó Pai querido, nós oramos, ó Deus, porque nós sabemos que se nós não orar, ó Pai querido, podemos cair em tentação, mas nós queremos estar na Tua presença, revestidos de poder, revestidos da Sua unção, ó Pai. Pai, eu oro por cada um dos irmãos ouvintes, eu oro por eles, ó Pai, para que o Senhor envie anjos até o lar deles agora, para que o Senhor dê a sabedoria para eles, ó Pai, para que eles possam, meu Deus, cada dia mais estar na Tua presença, te louvando e bendizendo, exaltando o Seu santo nome, Senhor. Ó Pai querido, Rei da Glória, que nós venhamos a diminuir, mas o Senhor cresça na nossa vida. Ó Pai querido, que o nosso amor seja sempre a Ti, ó Papai, que o nosso amor esteja somente em Ti, Senhor, Rei da Glória, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, como diz a Tua palavra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, Senhor. E eu creio nesta palavra, eu creio nesta resposta, Senhor. Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é bom demais para nós. Senhor Deus, o Senhor é bom demais para nós, Pai. Ó Pai querido, Deus amado, não existe palavras que nós conseguiríamos descrever por tantas maravilhas, ó Pai, que podemos agradecer. Ó meu Deus querido, Deus glorioso, eu quero apresentar aqui, papai, as criancinhas, desde aquelas de ventre da mamãe. Visita, Senhor Jesus, a Gabriela e a sua bebezinha também. Sim, Jesus, visita o Samuel, seus pais, o seu irmão. Ó Pai querido, vai ao encontro de cada um deles neste momento, meu Pai. Eu clamo, ó Deus, porque creio no poder da Tua palavra e das Tuas respostas. Senhor, meu Deus, eu clamo a Ti. Eu clamo pelas criancinhas, por aquelas, ó Pai, que já estão sabendo se expressar. Ó Pai querido, eu oro, meu Deus, por aquelas crianças que talvez neste momento, ó Pai, não estão conseguindo dormir, meu Deus, porque o espírito maligno está lá perturbando essa criança para tirar a paciência do pai e da mãe. Senhor, Rei da Glória, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para destruir toda a fúria do inferno contra a vida das nossas crianças, ó Pai. Ó Deus querido, envia Teus anjos para proteger os nossos anjinhos. Envia Teus anjos, Senhor, para proteger as nossas crianças. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nunca houve e jamais haverá outro Deus além de Ti. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu Te louvarei de todo o meu coração. Eu Te louvarei todos os dias da minha vida. Oricantalabai, suricantalabai. Senhor meu Deus, eu nunca, Senhor, jamais, ó Pai, imaginaria, meu Deus, que como o Senhor é maravilhoso. Senhor, eu não tinha, meu Deus querido, conhecimento das Tuas maravilhas, do Teu poder. Senhor, como é glorioso sentir a Sua presença, Pai. Oh, meu Deus, nesta hora gloriosa eu também quero apresentar os adolescentes, ó Pai, que é um momento muito difícil, meu Senhor, que é um momento, meu Deus, que eles deixam de ser criança. Ó Deus querido, até então ali, Pai, eles eram inocentes, ou então, ó Pai querido, ainda tinha todo aquele jeitinho de criança. Senhor, e estamos neste momento, eles estão saindo da criança indo para a adolescência, Pai. Meu Deus, é tudo tão rápido, tudo, meu Deus, tudo tão difícil, Pai, porque eles não sabem ainda nada, Senhor. Eu Te peço que o Senhor venha ajudar o papai e a mamãe a educar os seus filhinhos com amor, com carinho, com alegria do Senhor, meu Pai. Que esse papai e essa mamãe, meu Deus, venham dizer a eles todos os dias que o amam, o Pai querido, que eles têm amor pelos seus filhinhos, meu Deus, e que eles não precisam ter medo de nada, Pai, porque o Senhor está cuidando de tudo. Senhor, meu Deus, ajuda esse papai, essa mamãe, a Pai querido, a saber falar, ó Pai, e os filhinhos obedecer. Que eles venham ter o tom, ó Pai. Ah, Jesus querido, dá sabedoria para esse papai, essa mamãe. Não deixa, Senhor, eles perecer. Não deixa, meu Deus querido, eles perecer, papai.
porque é tão difícil hoje em dia, nos dias de hoje, meu Senhor, educar uma criança. Senhor Jesus, tem misericórdia. Ajuda esse papai, essa mamãe. Não deixe eles deixar os seus filhinhos de qualquer maneira. Não deixa, Senhor, ajuda eles, porque quem vai sofrer lá no futuro ainda é o papai e a mamãe. Senhor, meu Deus, eu oro pelos jovens. Senhor, fica conosco, meu Deus. Cuida dos jovens, protege eles, livrando de todo mal, repreendendo toda a fúria do inferno, meu Deus. Ficando com os jovens, Senhor. Protege eles, livra eles de todo mal. Cuida do vovô, da vovó. Cuida das famílias, entra nos lares, fazendo um grande milagre cada vida, em cada lar. Faz a transformação completa, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.